Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos nesse dia meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. E para isso, vamos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, até então chamado de Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Deus usou Saulo, que era um soldado do exército romano. Saulo tinha cidadania romana, ele era um soldado romano. Ele perseguia os judeus cristãos convertidos e que não negavam a sua fé. Paulo foi usado naquela época por Deus para espalhar o evangelho, porque os cristãos que eram perseguidos, eles tinham que fugir de Jerusalém e aos derredores para não serem presos, torturados, mortos pelo exército romano. Saulo, que agora se chama Paulo, Jesus mudou o nome dele, ele perseguia os cristãos. E dessa forma Deus usou ele para espalhar o evangelho, porque foi uma ordenança de Jesus ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Saulo foi usado dessa forma. Saulo, ele era um grande entendido das culturas romanas, gregas, judaicas. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei de Deus. Mas após se converter, veja como Paulo se apresenta aos romanos. Ele não se apresenta com nenhum daqueles títulos que ele tinha, títulos terrenos. Ele se apresenta como o seu maior título: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo tinha acesso aos romanos, aos gregos. Ele transitava com facilidade nesse meio, no meio desses povos. E o evangelho tinha que ser pregado a toda criatura. Ele tem que ser pregado a toda criatura. E Deus usou o apóstolo Paulo nessa grande obra, nesse grande ministério de evangelização. Aleluia! E Paulo está pregando aos romanos aqui, dizendo que o Deus é o mesmo e que todos nós podemos e devemos ser justificados por Cristo Jesus. Paulo está dizendo aos romanos que os judeus não entenderam o propósito de Cristo na terra, o propósito de Deus em enviar a Cristo para se entregar na cruz por mim e por você, pelos romanos também. Paulo está dizendo aos romanos que os judeus estavam confundidos. Em Romanos 9,33 está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Os judeus estavam confundidos por quê? Porque eles não creram em Cristo Jesus. Paulo creu. Paulo teve um encontro com Cristo, se converteu ao cristianismo e se tornou um grande evangelista. Paulo está escrevendo aos romanos e mostrando para eles que somos justificados pela fé e não pelas obras. Veja o que diz em Romanos 4,5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está mostrando nessa epístola que a justiça de Deus vem pela fé em Cristo Jesus e que a salvação vem por crer e confessar essa fé. Em Romanos 5,1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E como fazer para ser justificados, meus amados irmãos? Este é o grande objetivo e o foco dessa mensagem. Como fazer para ser justificados por Deus?
através de Jesus Cristo? A resposta está em Romanos 10:9 e 10:10, que diz assim: se com a boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é a forma de sermos justificados por Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. Não importa aquilo que aprendemos até agora, temos que entender o evangelho, as boas novas que vêm através de Cristo. Os judeus conheciam a lei, imaginavam ser justificados cumprindo a lei. Mas Cristo não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele próprio diz em Mateus 5, 17 e 19, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Aleluia! Cristo não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei e nele a lei é cumprida. Paulo explica aos Romanos em 10:2 que os judeus não entenderam, mas que eles tinham a oportunidade de entender, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Os judeus tinham zelo, tinham temor de Deus, mas não com entendimento. Eles estavam ainda vinculados à lei que Deus entregou a Moisés. E não entenderam, não creram em Jesus Cristo. Eles esperavam um rei diferente, que viesse a libertar eles do jugo dos romanos. Mas Cristo veio para salvar todo aquele que nele crê. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Então, meus irmãos, onde está a justiça de Deus? Está em Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós e ressuscitou dos mortos para nos esperar lá no céu, meus amados irmãos. A salvação é de graça. Jesus veio e se entregou por nós. O que nós precisamos fazer é, com a boca, confessar ao Senhor Jesus, em nosso coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos e assim seremos salvos. Amém.